Bem-vindos a mais uma atualização da Academia de Educação Radiológica Online. Meu nome é Ana Daltoé e eu trabalho no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, na Clínica Felipe Matoso e na Rede DOR, no Rio de Janeiro. Nesta edição, selecionamos 6 publicações com atualizações em neuroimagem. Antes de iniciarmos, gostaria de agradecer os editores sêniores, os team leaders e a coordenadora no Brasil, doutora Daniela Parente, pelo convite para a participação no projeto, além da contribuição da doutora Ana Gabriela Santos e Ana Carolina Calou na tradução do material para o português. Neste primeiro artigo, o objetivo foi ilustrar apresentações de encefalopatia aguda por Covid-19 através de uma série de 5 casos que relata as características na ressonância magnética de achados sugestivos de encefalite autoimune, leucoencefalopatia pós-hipóxica, leucoencefalopatia hemorrágica e desmielinização autoimune pós-viral, devendo-se considerar como multifatorial a causa da leucoencefalopatia hipóxico-isquêmica. Neste outro artigo, o objetivo foi de anormalidades intracranianas agudas em pacientes com Covid-19 e a sua possível associação com parâmetros clínicos, como duração de internação, necessidade de intubação, morte, obesidade e desenvolvimento de lesão renal aguda. Foi feito um estudo através de análise retrospectiva de 641 pacientes, dos quais 150 foram submetidos à tomografia e/ou ressonância. Destes 150, 17% apresentaram alguma alteração de imagem, como hemorragia, infarto e leucoencefalopatia. Logo, houve significância estatística na associação entre os exames alterados e a necessidade de admissão em unidade de terapia intensiva, intubação orotraqueal e lesão renal aguda, devendo-se sempre considerar a neuroimagem em pacientes com piora da doença sistêmica. O objetivo deste terceiro estudo foi avaliar a variação da anatomia venosa tentorial na população saudável e a sua relação com a extensão do desenvolvimento na base do crânio, medida pela morfometria cranial. Foi realizada análise retrospectiva de um total de 238 pacientes que foram submetidos à angiotomografia arterial e venosa de rotina ou para fins de pesquisa. Para fins ilustrativos, disponibilizei esta figura ao lado, em que observamos a rede transtentorial, que inclui o seio tentorial medial e o lateral, que podem ser distintos ou conectados com configuração anelar. As veias principais são as veias tentorial medial, intermédia e lateral. O estudo da anatomia venosa tentorial demonstrou 3 configurações principais. O grupo 1A apresentava configuração em anel medializada, como na figura A. No grupo 1B foi visualizada configuração em anel lateralizada, como na figura B. E no grupo 2, não foi visualizada a configuração em anel, como no exemplo da figura C. Dentre os resultados deste estudo, nós podemos relacionar a configuração em anel do grupo 1 à presença de divisão da confluência dos seios, o que foi também relacionado com a redução do canal auditivo interno e ângulo da fissura petroclival. Além disso, a configuração 1A foi relacionada ao grau de pneumatização do ápice petroso. Para concluir, a compreensão desta anatomia auxilia na avaliação pré-operatória de procedimentos cirúrgicos complexos que envolvem a incisão tentorial. O objetivo deste quarto artigo foi avaliar se é possível prever a probabilidade de epilepsia de acordo com as características das encefaloceles da fossa craniana média. Foi realizada análise prospectiva de 77 pacientes por ressonância magnética, dos quais 45% tinham um histórico de convulsões, 26% tinham epilepsia do lobo temporal e 55% não tinham convulsões. Portanto,
As encefaloceles da fossa craniana média são causa reconhecida de epilepsia, sendo também frequentemente encontradas em pacientes sem histórico de convulsões. As suas características, como a profundidade, área, número, localização, presença de encefalomalácia e o grau de distorção morfológica do parênquima circunjacente, podem não ser úteis para prever a probabilidade de epilepsia. O objetivo do quinto artigo foi esclarecer se é possível utilizar resultados da relaxometria T2 de discos saudáveis de um mesmo indivíduo ou os valores normativos devem ser baseados em um conjunto de grupos controle distinto para avaliar a degeneração do disco intervertebral. Foi feita análise prospectiva de 606 discos intervertebrais em 101 voluntários sem dor nas costas, para variação intrassujeito e intersujeito na escala de Pfefferman. Foi constatado que as medidas normativas de discos intervertebrais saudáveis do mesmo indivíduo são provavelmente os meios mais discriminantes de identificação de discos intervertebrais degenerados com base na relaxometria T2, fornecendo uma medida melhor do que quando comparado a outros indivíduos saudáveis. O sexto e último artigo trata do detalhamento da anatomia arterial e suas anastomoses da crista esfenoidal e de meningiomas do sulco olfatório, com referência especial aos ramos recorrentes da artéria oftálmica. O objetivo deste artigo seria prever a probabilidade dos vasos que nutrem os meningiomas da crista esfenoidal e do sulco olfatório, através de análise retrospectiva de 20 pacientes que apresentavam 16 meningiomas do sulco esfenoidal e 4 meningiomas do sulco olfatório. Dentre os resultados, observamos que 95% dos meningiomas tinham vasos nutridores provenientes da artéria oftálmica, 75% da artéria carótida interna e 75% da artéria carótida externa. Os vasos nutridores provenientes da artéria oftálmica e das artérias meníngeas recorrentes foram envolvidos em 90% e 70% tinham anastomoses entre cada vaso nutridor. Logo, a maioria dos meningiomas da crista esfenoidal e sulco olfatório possuem vasos nutridores que se originam nas artérias oftálmica e carótida interna. A embolização pré-operatória de meningiomas é frequentemente utilizada na prática terapêutica, sendo considerada um risco para complicações de vasos alvos que não se originam na artéria carótida externa. Se houver uma anastomose entre os vasos nutridores, deve-se considerar a embolização do tronco comum ou das partes proximais de ambos os vasos para um melhor resultado. E por último, deve-se considerar a compreensão detalhada da microanatomia arterial para permitir também a desvascularização intraoperatória de maneira segura e eficiente. Espero que tenham gostado do resumo deste mês e obrigado por ter nos assistido. Deem uma olhada nos demais materiais disponíveis através de nossas redes sociais. E até a próxima!